Oi gente, tudo bom? Estamos de volta aqui no canal do YouTube Simplifica Biologia e hoje eu tenho um vídeo importante para tratar com vocês, que é sobre um assunto bem legal. Nós vamos falar sobre a importância dos hormônios para o processo do crescimento e a queda do cabelo. Iremos gravar o vídeo em dois momentos distintos para que nós possamos explicar e exemplificar bem todos estes conceitos e as suas principais características ligados separadamente para homem e para mulher. Então, dentro desse ponto, nós vamos discutir no vídeo da aula de hoje, especificamente sobre as principais características ligadas à mulher, algumas condições que são importantes para conseguirmos compreender o processo da queda capilar ligado aos hormônios, e a partir disso, então, nós conseguirmos entender alguns desses pontos para o surgimento das principais quedas de cabelo. Por que eu trago esse ponto importante para vocês? Bom, primeiro porque a questão de calvície ou queda de cabelo nas mulheres se torna um pouco mais complexo esse sistema, devido exatamente à presença de dois cromossomos X, na qual eu tenho que ter a presença da alteração das características genéticas para a presença do gene da calvície presente nos dois cromossomos, o que faz com que boa parte das mulheres não venham apresentar problemas relacionados então de fundo genético para sua calvície. Mas como então nós vamos apresentar mulheres que vão perder o cabelo e as suas relações diretas com diversos fatores ambientais que são importantes e são interessantes? A partir deste aspecto, se faz necessário nós compreendermos alguns pontos ligados a fatores extra, na qual vão compor estas características da mulher. Bom, entre estes fatores nós vamos trabalhar com o processo hormonal. Dentro do processo hormonal, para nós entendermos então toda a caracterização da queda, eu quero explicar para vocês brevemente e rapidamente como se dá todo o processo do ciclo ligado à mulher e as suas principais características, para que nós consigamos evidenciar a principal importância destas caracterizações com a queda de cabelo. Bom, vamos então começar a aula, mas antes de iniciarmos eu quero pedir para que todos vocês não deixem de se inscrever no canal, deixem o seu like e compartilhem, trazendo essas informações para o maior número de pessoas, fazendo com que o canal consiga continuar crescendo e nós consigamos continuar produzindo os vídeos interessantes para vocês ligados a esta parte da ciência e principalmente ao nosso tema de assunto aqui, que é a tricologia. Voltando a esse assunto então e complementando todos estes pontos, vamos ao que interessa e vamos então começar a entender todo este processo hormonal ligado a todo o ciclo reprodutivo da mulher e o que isso tem a ver com a questão do cabelo. Bom, o que nós podemos trabalhar dentro deste aspecto de uma maneira distinta? A mulher ela vai ser regulada por 4 principais hormônios, dois produzidos na região uterina e 2 produzidos na região da hipófise, que vão se complementar e a partir desse processo dessa complementação vão estar regulando o ciclo menstrual ou o ciclo reprodutivo da mulher. Entre os produzidos na hipófise, nós vamos ter o FSH e o LH. Ambos vão atuar como processos estimulantes na região ovariana para o processo de maturação daqueles folículos, na produção dos oócitos e a liberação destes oócitos para que posteriormente eles venham então a ser amadurecidos e liberados dentro do ciclo hormonal, no período de ovulação, que é exatamente o período fértil da mulher. A partir disso, nós temos essa base, o FSH, trabalhando caracterizadamente no processo de maturação destes folículos, para o processo de maturação dos ovócitos, e então nós vamos ter um segundo, o LH. O LH ele vai trabalhar o hormônio luteizante, especificamente no processo de contração uterina, no período de ovulação, numa faixa determinada ali dentro do ciclo de 28 dias, comprometida com, na verdade, 4 dias responsáveis por este meu processo. A partir disso, nós ainda vamos ter outros 2 hormônios que são característicos e importantes aqui. Os hormônios que vão ser encontrados dentro da região uterina, particularmente ligados à região ovariana e que vão regular a outra parte do ciclo. Estes sim são os hormônios que são diretamente ligados com boa parte da fisiologia do corpo da mulher. Já que nós vamos ter 2 específicos para o processo das células germinativas, o FSH e o LH, e os outros 2 fazendo algumas adaptações deste corpo da mulher, preparando ele para este processo reprodutivo. Vamos lá então caracterizando, nós vamos ter o estrogênio e a progesterona.
Para que serve o estrogênio? Bom, o estrogênio, se nós fôssemos definir, seria um vídeo à parte, na qual nós vamos ter trilhões de funções ligadas a eles, mas dentro deste ciclo reprodutivo e depois caracterização da parte do que nos compete aqui e que é o tema do nosso vídeo, a questão da queda do cabelo e o processo de crescimento. Bom, boa parte das características ligadas ao estrogênio está na estimulação de células para o seu processo proliferativo. Trabalhando com o processo reprodutivo, nós vamos ter a caracterização da formação da estrutura do endométrio, que é a parede do útero, na qual depois nós vamos ter o processo de implantação do zigoto que foi fecundado e que ali irá ser inserido. Além disso, o estrogênio ele vai trabalhar boa parte nos seus processos fisiológicos na caracterização de estímulos de crescimento e proliferação, como eu falei. Já a progesterona, um segundo hormônio importante, a progesterona trabalha com a manutenção daquelas estruturas que estão se proliferando e vão se regular dentro de um ciclo. Como funciona este ciclo? O ciclo determinado por estes 4 hormônios vai ser organizado especificamente desta maneira. Enquanto eu mantenho o estrogênio se elevando e fazendo meu processo de crescimento, eu vou tendo níveis basais de progesterona. Juntamente com isso, eu vou ter o meu FSH, que começa então a aumentar juntamente com o estrogênio, fazendo os processos de estimulação dentro do corpo da mulher, e posteriormente nós vamos chegar a um pico máximo de produção destes hormônios, tanto do FSH quanto do estrogênio. Quando se atingem este pico, nós vamos ter um segundo momento, na qual nós vamos entrar no período de ovulação. Aproximadamente, se eu trabalhando com 28 dias, no 14º dia, que seria a metade deste período, a mulher começa a mudar os seus comportamentos fisiológicos. Isso nós vamos ter uma característica então do aumento da progesterona e a diminuição do estrogênio, tá? Com a queda também do FSH e um pico de LH, fazendo um processo de ovulação e liberação. Isso que ocorre todo um mês para as mulheres que têm o seu ciclo regular, né, dentro destes 28 dias, e que faz com que se mantenham os processos de expressão destes hormônios de maneira constante. A manutenção destes hormônios de maneira constante vai mantendo a fisiologia e o funcionamento das estruturas ligados ao organismo e que são estimulados por estes hormônios. Bom, muito bonito, muito legal, professor, consegui entender como funciona o meu ciclo. Mas nós temos um outro ponto. Eu já não estou conseguindo compreender especificamente aonde entra o cabelo e por que se tem a queda. Afinal de contas, você está explicando o ciclo menstrual, mas não está determinando especificamente como estas interações e estes hormônios estão ligados à queda do cabelo. Basicamente, nós vamos ter um processo simples. Como eu falei para vocês, o estrogênio serve como um processo para otimizar a proliferação de estruturas celulares, aonde nós vamos encontrar boa parte dessas estruturas celulares em um momento constante dentro da região do folículo piloso, na papila dérmica, onde nós vamos ter a inserção, né, da parte do bulbo, aonde ali começam todo o processo de divisão e crescimento destas células. Neste momento nós temos uma característica. O estrogênio é importante manter altos níveis porque é ele quem vai determinar o processo de estímulo do crescimento desta região, fazendo com que o cabelo se mantenha em fase anágena por um período mais prolongado de tempo. Então a regulação do ciclo hormonal é um fator importante porque a partir de desregulagens do ciclo é possível vocês, meninas, mulheres, também observarem que o período menstrual vai determinar também os períodos de maiores quedas de cabelo, né? No período na qual nós temos exatamente essa transição destes hormônios, e é possível que vocês vejam quando se entram no período pós, né, menstruação, se tem essas readequações e é comum a mulher começar a perder uma grande quantidade de cabelo, mas depois se faz um processo se reestabelecendo. Então as meninas que têm um ciclo desregulado, com às vezes picos muito elevados durante um longo período de tempo de estrogênio, uma queda, um período de menstruação mais longo ou mais curto, também vai acabar determinando com que se tenha quedas mais frequentes, né, e às vezes mais severas do que normalmente nós vamos estar relacionado com este processo. Então, por isso que quando eu sempre comento com vocês, um dos primeiros fatores para quem faz o cuidado, a anamnese, é tentar verificar se o paciente na qual nós estamos analisando apresenta algum tipo de distúrbio hormonal que sim irá acabar interferindo dentro desse processo do crescimento. Que fatores nós devemos levar em consideração? Estes desbalanços de estrogênio e progesterona que vão acabar culminando, né, com o processo de finalização de ciclo de reprodução dentro da região do folículo piloso e vão acabar determinando o processo da queda do cabelo.
Então eu espero que vocês consigam ter compreensão especificamente deste fato e a partir disso consigam compreender boa parte destes mecanismos. Um bom outro exemplo que nós vamos poder observar é exatamente quando a mulher está grávida, né? Nós vamos ter uma alteração, um aumento do nível de estrogênio e depois uma queda e a manutenção dos níveis de progesterona, na qual vão determinar naquele processo, inclusive a mudança de tonalidade do cabelo, alterações, o brilho, né, a maciez e algumas características devidos exatamente de um hormônio que se encontrando em maior quantidade do que aquele proliferativo. Há uma certa tendência do cabelo muitas vezes se tornar um pouco mais fino ou mais ralo dentro do período da gravidez, e é muito mais evidenciado normalmente no período pós-parto, principalmente parto normal, aonde nós vamos ter o ciclo a partir das contrações, né? E um termo bem básico e bem simples, é como se eu estivesse reiniciando o sistema. Eu estava trabalhando com progesterona em níveis elevados, de repente nasceu a criança, se teve todo o processo de readequação e o corpo agora precisa reiniciar o processo com o estrogênio novamente se elevando. E isso também irá alterar. Dentro dessa mudança brusca de quantidade de hormônios, é possível e passível de se poder observar uma queda drástica de cabelo até que estas condições hormonais estejam balanceadas e eu consiga, né, fazer esta regulação. Além disso, podemos fazer um acréscimo quando se trabalha na questão pós-parto devido à deficiência de ferro, normalmente ocasionada também porque é um processo normal, período pós-parto normal, devido à grande quantidade de sangue que se perde nesse processo e há uma anemia somado com o desbalanço hormonal que leva à queda drástica de cabelo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham conseguido entender boa parte destas explicações e consigam acompanhar. Semana que vem nós vamos estar trazendo então, na próxima terça-feira, a parte 2 desse vídeo, explicando para vocês como funciona com o homem. Um procedimento diferente, já que o homem vai estar regulado por 3 tipos de hormônios, entre eles o principal, a testosterona, que é um dos grandes ativadores do processo de divisão celular, funcionalidade mitocondrial e também um dos grandes estimuladores para essas regiões de folículo piloso, para que você tenha um processo de crescimento e proliferação de pelos. Então não percam, né? Não deixem de se inscrever no canal. Um forte abraço a todos e vejo vocês na quinta-feira trabalhando com mais um tema interessante para que vocês possam então aprender bastante deste conteúdo ligado à tricologia. Um abraço, gente!